Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui na 24ª aula. Se você acabou de chegar, volta lá para a primeira, assiste tudo em ordem para você não perder nada do conteúdo. Quero aproveitar para desejar feliz ano novo, espero que vocês tenham passado bem, tenham descansado, né? Não ficaram estudando nem nada, nem pensando em mercado o tempo inteiro, conseguiram relaxar, aproveitar a família. Se estudaram mais psicologia do trader para deixar a cabeça em ordem, começar o ano já fazendo as coisas corretas, construindo os hábitos saudáveis, as crenças saudáveis, para então ajudar nessa luta aí para se tornar consistente e ter sucesso a longo prazo. Bom, a gente vai continuar aqui com o capítulo que a gente estava estudando na 23ª aula, mas dentro de um novo subtema, que é como as crenças moldam nossa vida. Então, já passando para lembrar, né? Curte, comenta, compartilha, clica no sininho, né, se torna membro, faz o que você puder fazer aí da sua parte para me ajudar a levar esse conteúdo, esse material para mais pessoas, ajudar a crescer o canal aqui. E também se você está achando, né, relevante, você está gostando, o que pode ser melhor também, se você tem algum tipo de sugestão, alguma coisa assim, não deixa de comentar aqui para que eu possa melhorar também o meu serviço para vocês, beleza? Vamos nessa então. Então vamos lá, como as crenças moldam nossa vida? Número 1. Elas manejam nossas percepções e interpretações das informações contextuais de maneira a confirmar nossas convicções. Então, elas confirmam nossas convicções. Então, é importante lembrar isso, né? Por isso que é importante você prestar atenção nas suas crenças, porque você vai estar sempre tentando confirmar elas, aquilo que você pensa. Elas criam nossas expectativas. Lembre-se de que a expectativa é uma projeção de nossas crenças em algum momento do futuro. Como não podemos esperar algo desconhecido, podemos dizer que expectativa é uma projeção do que sabemos em algum momento do futuro. Então isso é algo que acontece muito no mercado, na sua profissão como trader. As expectativas que você cria, você entra nesse mundo já com algumas expectativas estabelecidas baseadas nas suas crenças. E aí você vai o tempo inteiro querer confirmar isso. E você briga por isso e você não fica batendo a cabeça ali milhares de vezes nos mesmos pontos e não sai do lugar e acaba ficando naquela sensação de que, pô, tô no 0 a 0, nada tá acontecendo, já tô há 3, 4, 5 anos e parece, né, que eu só perdi todo o meu tempo. E pode ser que sim, você só perdeu o seu tempo nesses 5 anos porque você ainda não entendeu que você vai precisar mudar algumas das suas crenças, da sua forma de pensar, para que então você consiga mudar a sua forma de agir, né, os seus atos e as consequências, né, que vêm daquilo que você está pensando. Terceiro, todas as nossas ações e comportamentos serão compatíveis com nossas crenças. Todas as nossas ações e comportamentos serão compatíveis com nossas crenças. Eu vou salvar depois as 4, em vez de salvar só uma. Finalmente, nossas crenças moldam nossos sentimentos sobre os resultados de nossas ações. As nossas crenças moldam nossos sentimentos sobre os resultados de nossas ações. Então, se você tem uma dificuldade muito grande de perder e de aceitar a derrota, aceitar o loss, aceitar que está errado, é porque a sua crença está baseada em alguma coisa que não condiz com o mundo que você está vivendo. A gente já explicou bastante sobre essas coisas nas outras aulas, não vou também ficar aqui, né, repetindo as mesmas coisas para não ficar um conteúdo chato para quem já está acompanhando desde a primeira. Não há muito na maneira como funcionamos que não seja fortemente influenciado por nossas crenças. Assim, o que farei é dar um exemplo a que recorri em meu primeiro livro, O Trader Disciplinado, para ilustrar as várias funções de uma crença. Na primavera de 1987, eu estava assistindo a um programa de televisão local intitulado Gotcha Chicago. Eram algumas celebridades da cidade que trocavam gracejos entre si. Em um dos episódios, a emissora contratou um homem para ficar numa calçada da Michigan Avenue, segurando um cartaz com a inscrição "Dinheiro de graça só hoje". Para quem não está muito familiarizado com Chicago, a Michigan Avenue sustenta muitas lojas e boutiques de grife. A emissora abasteceu o homem com dinheiro suficiente, instruindo a dá-lo a quem pedisse. Agora, considerando que a Michigan Avenue é uma das áreas mais congestionadas da cidade e presumindo que quase todas as pessoas que passaram pelo homem na rua poderiam ler o cartaz, quantas você supõe que acreditaram na oferta e pediram dinheiro? De todos os transeuntes que leram o cartaz, apenas um pai disse: "Que bom, será que você me daria uns trocados para o ônibus?"
Afora esse, ninguém mais pediu dinheiro. O homem com o cartaz acabou se irritando porque ninguém reagia como ele esperava e começou a choramingar. Vocês querem dinheiro? Por favor, peguem o dinheiro, não consigo distribuí-lo como devia. E a multidão seguiu passando por ele, ignorando-o totalmente. Na verdade, muita gente se desviou para evitá-lo. Quando o homem de terno carregando uma pasta se aproximou, o homem com o cartaz logo perguntou: "Você quer dinheiro?" E ouviu a resposta: "Não, hoje não." Ainda mais irritado, o homem com o cartaz disparou de volta: "Não é todo dia que eu distribuo dinheiro. Que tal essa grana aqui?" Enquanto tentava passar-lhe algumas notas, o homem de terno recusou sem hesitação: "Não", e se afastou. O que estava acontecendo? Por que praticamente ninguém, a não ser a pessoa que precisava pagar o ônibus, pediu dinheiro? Supondo que os passantes, em sua maioria, leram o cartaz, mas não fizeram nada para pegar o dinheiro, a única explicação possível para esse comportamento é que simplesmente não estavam interessados no dinheiro, o que, no entanto, é extremamente improvável, considerando que quase todos nós passamos a vida correndo atrás de dinheiro. Se concordarmos que as pessoas liam cartaz e que dinheiro é muito importante para a maioria de nós, o que teria impedido que elas aproveitassem a oportunidade ao menos para ganhar uns trocados? O ambiente estava proporcionando uma experiência que a maioria das pessoas adoraria aproveitar. Alguém lhes oferecendo dinheiro sem nenhuma exigência. Entretanto, todos passavam ignorando aquela chance. É possível que não tenham percebido o que estava disponível? Isso é difícil de imaginar, porque o cartaz era chamativo, dinheiro de graça, só hoje. Contudo, fica mais fácil compreender o que aconteceu se você considerar que a maioria das pessoas tem uma crença. Um conceito muito arraigado e inquestionável de como funciona o mundo, de que não existe dinheiro de graça. Então, uma crença em todos nós de que não existe dinheiro de graça. Se realmente não existe dinheiro de graça, como conciliar a contradição óbvia entre a crença e o cartaz? Isso é fácil, basta concluir que o homem com o cartaz é maluco. O que mais poderia explicar um comportamento tão bizarro se realmente não existe dinheiro de graça? O raciocínio que poderia explicar a contradição seria mais ou menos o seguinte: todos sabem que ganhar dinheiro sem exigências raramente acontece. Sem dúvida, não de um estranho numa rua movimentada da cidade. De fato, se o homem realmente estivesse dando dinheiro, ele já estaria cercado por uma multidão, talvez arriscando a própria vida. Ele deve ser maluco, é melhor passar longe dele. Quem sabe o que ele poderia fazer? Observe que todos os componentes desse processo mental são compatíveis com a crença de que não existe dinheiro de graça. Primeiro, as palavras dinheiro de graça não foram percebidas nem interpretadas como se pretendia na perspectiva do ambiente. Segundo, concluir que a pessoa com o cartaz devia ser maluca criou uma expectativa de perigo, ou pelo menos a percepção de que era preciso tomar cuidado. Terceiro, desviar-se deliberadamente para passar longe da pessoa com o cartaz é compatível com a expectativa de perigo. Quarto, como cada pessoa se sentiu em relação ao desfecho? A resposta é difícil sem conhecê-las pessoalmente, mas uma boa generalização seria que elas se sentiram aliviadas por evitar incólumes um confronto com um maluco. A sensação de alívio por evitar o confronto é um estado mental. Lembre-se de que a sensação, o grau relativo de energia positiva ou negativa fluindo em nosso corpo e mente, é sempre uma verdade absoluta. Mas as crenças que se precipitam em determinado estado mental podem não ser verdadeiras em relação às possibilidades disponíveis na perspectiva do ambiente. O alívio por evitar o confronto não era o único desfecho possível na situação. Imagine como seria diferente a experiência se as pessoas acreditassem que existe dinheiro de graça. O processo descrito acima seria o mesmo, só que a crença de que existe dinheiro de graça seria evidente e inquestionável, assim como a crença anterior de que não existe dinheiro de graça parecia evidente e inquestionável. Um exemplo perfeito seria o da única pessoa que disse: "Que bom, será que você me daria uns trocados para o ônibus?" Quando vi isso, eu tive a impressão de que o cara era um mendigo que teria pedido uns trocados a qualquer pessoa. Mendigo é alguém que definitivamente acredita na existência de dinheiro de graça. Portanto, sua percepção e interpretação do cartaz eram exatamente as pretendidas pela emissora da TV. A expectativa e o comportamento dele eram consistentes com a crença de que existe dinheiro de graça. E como se sentiria ele sobre os resultados? Como ele conseguiu os trocados, suponho que ficou satisfeito. Evidentemente, o que ele não sabia é que poderia ter conseguido muito mais.
Há outro desfecho possível para esse cenário. Vamos considerar o exemplo hipotético de alguém para quem não existe dinheiro de graça, mas que resolve fazer uma tentativa. Em outras palavras, alguém que ficou tão intrigado e curioso com as possibilidades que resolveu suspender temporariamente sua crença de que não existe dinheiro de graça. Essa suspensão temporária lhe permite agir fora das fronteiras criadas por uma crença, para ver o que acontece. Assim, em vez de ignorar o homem com o cartaz, que seria a primeira inclinação da nossa pessoa hipotética, ele caminha até ele e diz: "Me dá $10. O homem do cartaz imediatamente puxa do bolso uma nota de $10 e entrega ao indivíduo. O que acontece agora? Como o indivíduo se sente depois de experimentar algo inesperado que contradiz completamente a sua crença? Para a maioria das pessoas, a crença de que não existe dinheiro de graça se desenvolve através de circunstâncias desagradáveis, para dizer o mínimo. A maneira mais comum é ouvir que não podemos ter alguma coisa porque é cara demais. Quantas vezes uma criança comum ouve: "Quem você pensa que é? Afinal, dinheiro não dá em árvore, sabia?" Trata-se provavelmente de uma crença negativa. Assim, a experiência de receber dinheiro de alguém, sem nenhuma exigência e sem nenhum comentário negativo, provavelmente o deixaria em um estado mental de grande alegria. Com efeito, a maioria das pessoas ficaria tão feliz que se sentiria impelida a compartilhar essa felicidade e essa nova descoberta com todas as pessoas de suas relações. Imagina-o voltando para o escritório ou chegando em casa. E ao deparar com alguém, suas primeiras palavras seriam: "Você não vai acreditar no que aconteceu comigo hoje." Embora queira desesperadamente que acreditem em sua história, é muito pouco provável que a levem a sério. Por quê? Porque a crença delas de que não existe dinheiro de graça as induzirá a interpretar essa história de maneira a negar a sua validade. Olha que loucura que está acontecendo aqui, hein? Depois eu dou um resumão. Para levar esse exemplo um pouco mais longe, imagine o que aconteceria com o estado mental dessa pessoa se lhe ocorresse que ela poderia ter pedido mais dinheiro. Ela se encontra em um estado de puro entusiasmo. Contudo, no momento em que essa ideia brota em sua cabeça, ou alguém aqui relatou o ocorrido e lhe pergunta por que não pediu muito mais, seu estado mental imediatamente se torna negativo, cheio de arrependimento e desespero. Por quê? Porque ela se conecta a uma crença negativa sobre o que significa perder uma oportunidade, ou não extrair de uma boa chance o máximo possível. Assim, em vez de ficar feliz com o que conseguiu, a pessoa lamenta o que poderia ter tido, mas não tentou. Eu vou ler aqui a conclusão dele, depois eu posso fazer aí um pause também. Aí ele continua assim no subtema escrito crenças versus verdade. Nesses três exemplos, inclusive no hipotético, todos experimentaram sua própria versão singular da situação. Se lhe perguntassem, cada pessoa descreveria o que ele ou ela experimentou em sua perspectiva, como se essa fosse a única versão verdadeira e validada da realidade. A contradição entre essas três versões da verdade sugere para mim uma questão filosófica mais ampla que precisa ser resolvida. Se as crenças limitam nossa consciência da informação que está sendo gerada pelo ambiente físico, de modo que as nossas percepções sejam consistentes com as nossas crenças, como saberemos então qual é a verdade? Para responder essa pergunta, temos de considerar 4 ideias. Então, antes de eu voltar a começar esse próximo assunto, o que ele está falando aqui é o seguinte: existiu essa pessoa na rua oferecendo dinheiro de graça para as pessoas, numa rua movimentada de lojas caras, e obviamente também as pessoas que podiam estar nessa rua também já tinham uma condição de vida, né, maior financeiramente falando. E ele com essa placa falando que oferecia dinheiro para as pessoas, ninguém queria, ninguém dava nem atenção. E teve uma hora que ele até começa quase que implorar para as pessoas: "Pega meu dinheiro, aceita meu dinheiro." Mas como todo mundo já tem a crença de que dinheiro não vem de graça, todo mundo já estava pensando: pô, deve ter alguma pegadinha, né? Ele deve ser um vendedor, provavelmente vai querer minhas informações, vai começar a falar de alguma coisa, vai ter alguma exigência. É impossível que esse cara tá me dando dinheiro de graça só por dar, né? Então, você vê que só uma pessoa parou, e que a pessoa parou só pediu um dinheiro de um ônibus, né? E aí ele fala que provavelmente essa pessoa era um mendigo. Então, o mendigo, ele já não tem a crença de que dinheiro não pode vir de graça, porque ele já normalmente pede dinheiro para as pessoas. Então ele já percebeu que as pessoas podem dar dinheiro de graça. Só que ele não pensou que poderia ser muito dinheiro, então ele só pede dinheiro suficiente para o ônibus. Ele não pensou assim: bom, vou pedir 100 mil, porque já que eu sou mendigo, eu tenho a experiência que se eu pedir 5, 10 dólares eu consigo. Agora, se eu pedir 100 mil, é provável que a pessoa ainda fique, né, agressiva comigo. Então, toda essa historinha é só para explicar o poder da crença.
Por causa dessa crença, todas essas pessoas perderam uma oportunidade gigantesca de fazer dinheiro porque já estavam limitadas na sua forma de pensar sobre as consequências daquela ação. Então todas elas nem tentaram, nem viveram aquela experiência, aquele momento, porque já tinha algo programado ali de que, isso aí é furado, isso aí não funciona. Então ela nem tentou. Então é importante pensar em tudo isso para vocês entenderem como que as crenças funcionam na prática, em diferentes formas da vida e principalmente aquilo que você leva dentro do mercado. Então muito cuidado mesmo, por isso que eu estou falando nessas aulas desde o começo. Começa a refletir muito sobre a sua forma de pensar, como você pensa sobre o dinheiro, o que você pensa sobre a derrota, sobre o perder, sobre o seu ego, sobre estar certo. Tudo isso está te movendo todos os dias para perder oportunidades, e perder a oportunidade também de crescer e aprender sobre si mesmo. Então vamos lá, agora ele está falando aqui sobre 4 ideias para a gente poder entender um pouco mais sobre essa questão desse exemplo que ele trouxe. Primeira, o ambiente pode se expressar de uma combinação infinita de maneiras. Quando se conjugam todas as forças da natureza interagindo com todas as criações dos humanos, e a isso se adicionam as forças geradas por todas as manifestações possíveis das pessoas, daí resultam tantas versões possíveis da realidade que, por certo, oprimiriam até a pessoa da mente mais aberta. Segunda, até desenvolvermos a capacidade de perceber todas as manifestações possíveis do ambiente, nossas crenças sempre representarão uma versão limitada do que é possível, sob a perspectiva do ambiente, o que torna nossas crenças um enunciado sobre a realidade, mas não necessariamente um enunciado definitivo da realidade. Terceira, caso você se veja como exceção à segunda afirmação, então considere que se nossas crenças fossem imagens reflexas verdadeiras, 100% exatas da realidade física, nossas expectativas sempre se realizariam. Se nossas expectativas sempre se realizassem, estaríamos em constante estado de satisfação. Como poderíamos não nos sentir felizes, alegres, animados e com a mais completa sensação de bem-estar se a realidade sempre correspondesse às nossas expectativas? Quarto, caso você aceite a terceira afirmação como válida, então o corolário também é verdadeiro. Eu acho que aqui é o contrário. Então o contrário também é verdadeiro. Assim, se não nos sentimos satisfeitos, deve ser por estarmos atuando com base em crença ou crenças que não funcionam muito bem nas condições do ambiente. Muito interessante isso aqui. Não sei se você entendeu esse jogo que ele fez. Então, você é uma pessoa que acredita que é possível um dia estar sempre num estado satisfatório, onde todas as suas crenças são atingidas e aí você está sempre feliz, animado e satisfeito em um estado de bem-estar porque todas as suas expectativas estão sendo atingidas e você acha que isso é possível. Então, se você corre atrás disso, você vai sofrer porque isso é uma mentira e isso não é possível dentro da condição humana, mas o oposto também é verdadeiro. Você nunca está satisfeito, nunca nada dá certo, nunca nada é o suficiente. E isso também está sendo guiado por crenças, de perfeição, de exigência, de coisas que você aprendeu provavelmente lá no começo da sua vida e que agora estão te guiando a ver o mundo de uma forma que não é real. E aí você ou está querendo sempre estar satisfeito o tempo inteiro, ou você está insatisfeito o tempo inteiro. Então você não acha o equilíbrio entre o que é certo e errado, o que é bom e o que não é, o que é de fato uma expectativa que você pode atingir e que você pode lutar e trabalhar por ela, ou uma expectativa que você vai passar a sua vida inteira brigando e ela não vai mudar, que é o que a gente chama de problema gravitacional. Então o problema gravitacional é a pessoa que... Roger, eu não gosto que existe gravidade no mundo, eu quero mudar isso, eu vou passar minha vida para mudar isso, porque me incomoda que existe gravidade, eu jogo as coisas para cima, elas caem no chão, eu não quero que isso aconteça. E aí passa a vida inteira brigando com isso. Esses são problemas gravitacionais e isso é uma das coisas que você precisa encontrar na sua forma de pensar. Os problemas que você está encontrando aí na sua estrutura, na sua forma de pensar, que não existe uma solução, que não tem como você lutar contra isso. E você fica batendo o tempo inteiro e não vai para lugar nenhum. Então, cuidado com os problemas gravitacionais, porque são eles que acabam trazendo tanta insatisfação e que faz com que você fique com essa expectativa que ela é sempre frustrada e você fica nesse estado constante de dor, porque você nunca atinge aquilo que você espera. Então, muito cuidado com os problemas gravitacionais. Continuamos aqui, senão eu vou me empolgar mais também.
Considerando essas 4 ideias, posso agora responder a pergunta: o que é a verdade? A resposta é: o que funciona. Se as crenças impõem limitações às nossas percepções do possível e o ambiente pode se expressar de uma combinação infinita de maneiras, nossas crenças então só podem ser verdadeiras em relação ao que estamos tentando realizar em qualquer momento. Em outras palavras, o grau relativo de verdade inerente às nossas crenças pode ser medido pelo quão úteis elas são. Todos temos forças internas, curiosidades, necessidades, vontades, quereres, desejos, objetivos e aspirações, que nos impelem ou motivam a interagir com o ambiente físico. O conjunto específico de passos que damos para alcançar o objeto de nossas curiosidades, necessidades, quereres, desejos e objetivos ou aspirações é função do que acreditamos ser verdade em qualquer circunstância ou situação. Essa verdade, não importa a qual, determinará, primeiro, as possibilidades que percebemos em relação ao que está disponível na perspectiva do ambiente. Segundo, como interpretamos o que percebemos. Terceiro, as decisões que tomamos. Quarto, nossas expectativas quanto ao desfecho. Quinto, o que fazemos. E sexto, como nos sentimos sobre os resultados de nossos esforços. Em qualquer dado momento, se nos virmos em estado de satisfação, felicidade ou bem-estar, em relação a qualquer coisa que estejamos tentando realizar, podemos dizer que as nossas verdades, no sentido de quaisquer crenças de que estejamos imbuídos, são úteis, porque o processo, como afirmado acima, funcionou. O que percebemos foi consistente não só com nossos objetivos, mas com o que estava disponível na perspectiva do ambiente. Nossa interpretação da informação que recebemos resultou em decisões, expectativas e ações que estavam em harmonia com o ambiente e com as circunstâncias. Não houve resistência ou reação por parte do ambiente ou da própria mente em prejuízo do desfecho almejado. Em consequência, entramos em estado de satisfação, felicidade e bem-estar. Por outro lado, se estivermos em estado de insatisfação, decepção, frustração, confusão, desespero, arrependimento ou desesperança, podemos dizer que em relação à situação e às circunstâncias, as crenças com que estamos operando não funcionam bem ou simplesmente são ineficazes. Em termos simples, a verdade depende do que funciona em relação ao que tentamos realizar em dado momento. Então, que legal isso, né? Para você até conseguir definir como que você constrói uma vida que é feliz para você, que você se sente um bem-estar, uma positividade em relação a quem você é, o que você faz, o que você é capaz de construir, você precisa avaliar se as suas crenças elas fazem sentido, se essas expectativas todas que estão vindo dessas crenças são reais, né? São verdadeiras, são possíveis de serem atingidas. As pessoas acabam colocando muitas metas, né, que são irrealistas e elas não conseguem atingir essas metas e aí elas ficam tristes o tempo inteiro porque elas não conseguem e elas falam, pô, eu queria ser essa pessoa, queria fazer como aquela pessoa, queria me tornar isso ou fazer aquilo, mas você está se colocando em processos, né, que está dificultando com que isso seja possível, porque você não respeita o processo de mudança de comportamento que pode levar às vezes até anos, né, principalmente se você está tentando fazer isso sozinho. Então, acho que eu vou até aproveitar esse momento para falar um pouco sobre isso, porque até a gente encerrou o capítulo 9 e vai entrar no capítulo 10, que é o impacto das crenças em trading. Então a gente vai pegar tudo isso que a gente está aprendendo e vai estudar como que isso afeta o mercado em si, né? Dentro dessa profissão que você está tentando exercer como trader. Então fica aí ligado que na 25ª aula a gente vai falar sobre as crenças dentro desse mundo. E eu quero encerrar essa aula falando um pouco sobre isso, porque como é começo de ano, sempre tem muita gente que cai nessa armadilha. Eu falei um pouco até disso na aula anterior, e eu acho importante reforçar, né? Começou o ano, tá todo mundo aí fazendo um monte de promessa, todas as resoluções aí do que você quer ser, de quem você quer se tornar, principalmente no mercado, o tipo de trader que você quer ser, você vai seguir suas metas, o seu operacional, vai sair bonitinho nos pontos. E é bem provável que você vai utilizar toda essa motivação e a motivação de todas as pessoas à sua volta que também estão nessa pegada, nessa energia de ano novo e tudo novo e novas oportunidades e vamos fazer tudo diferente, vamos ser melhor. Tudo isso é muito positivo, só que você não pode deixar isso no âmbito da emoção, porque pela emoção ela vai passar. Então você vai conseguir ali nos primeiras semanas e até meses, então os estudos mostram que geralmente vai até março,
essa energia aí do ano novo e depois as pessoas param de fazer tudo aquilo que prometeram. Então não pode estar baseado numa emoção, porque vai passar. Essa sensação, essa motivação, esses desejos, eles vão passar. Precisa estar baseado num propósito mais profundo. E se está baseado num propósito mais profundo, você precisa também lembrar que existem meios, né, de construir esses hábitos, de mudar essas crenças para que de pouco em pouco você chegue e se torne a pessoa que você quer. Né? Então, não vai adiantar você chegar agora em 2025 e falar assim, vou respeitar tudo, vou seguir todas a minha gestão de risco, vou respeitar todos os gains e todos os loss, minha planilha vai estar bonitinha de segunda a sexta, se você nunca fez isso. Né? Se você nunca foi essa pessoa, não é só porque agora virou janeiro 2025 que o seu cérebro vai mudar e vai pensar diferente, vai ser diferente, que todas as suas crenças vão, né, se transformar nas crenças positivas e eficientes que você precisa. Não, você foi uma pessoa a vida toda. Não é só porque virou o ano, começou janeiro, que você vai conseguir fazer tudo o que você não fez até hoje. Então a sua motivação vai te ajudar ali nos primeiros dias a seguir isso, mas depois isso vai embora e você vai voltar a ser quem você era, porque você não está mudando a essência. Você não está mudando com profundidade, né, a raiz das coisas, o propósito. Você só está indo pela motivação, no âmbito emocional, e do emocional você para. Você precisa viver num âmbito mais racional. Então, muito cuidado para você não viver essa dinâmica nesse começo de ano. Luta sim para ser melhor, mas faça isso de uma forma consciente. E é isso que a gente vem ensinando através desse estudo também. Tá? Então, assim, mensagem importante. Claro, fique motivado. Né, tenha ali as suas metas, seja, né, os livros que você quer ler, academia, aprender um idioma. E eu estou falando até também as metas de mercado, né, quantas operações você vai fazer, né, respeitar o seu operacional, construir um operacional melhor, ter tempo ali de estudo para você poder de fato entender se está funcionando, para você descobrir se você é consistente. Então, sabe, fazendo todas as coisas certas que eu venho ensinando para vocês desde a primeira aula desse estudo, nos meus livros, nos outros vídeos, no meu treinamento, tudo aquilo que eu já vim falando para vocês há quase 10 anos, buscando construir isso de pouco em pouco, né? Respeitando esse tempo, respeitando esse processo e trazendo essa motivação de um ano novo. É uma motivação importante, ela ajuda mesmo a começar a fazer as coisas, mas cuidado, né? Tem coisas que você pode ser radical e vai de fato ser eficiente, mas a maioria das coisas você precisa identificar mesmo qual que é a crença que estava te atrapalhando, trabalhar para mudar essa crença e assim, em pequenos passos, começar a se tornar a pessoa que você quer ser. Né? Então você começa a agir para que você de fato se torne essa pessoa no futuro. Então é uma coisa que a gente falava em outras aulas. Eu posso até entender que o mercado é de probabilidade, né? E que ele é baseado em números, mas eu continuo me irritando toda vez que eu tomo loss. Eu continuo não respeitando toda vez que o loss está chegando. Eu continuo não aceitando essa derrota, esse erro. Então, eu acredito que o mercado de probabilidades, eu entendo que ele é baseado em números, mas eu ainda não vivo essa crença. Eu ainda não tenho ela internalizada na minha forma de pensar e de agir. E isso é um exercício, isso é um treinamento. Isso é a sua mente treinando para fazer a coisa certa. Então, que em 2025 você esteja focado em treinar a sua mente para fazer as coisas certas. Como a gente falou já muito bem nesse estudo, ser um trader consistente e de sucesso é uma forma diferente de pensar, é uma mentalidade específica que você precisa conhecer e aplicar todos os dias. Senão você não vai conseguir sair do lugar, vai ficar patinando e fazendo as mesmas coisas. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, a nossa primeira aula do ano, mas a aula 24ª aí do projeto. A gente deve estar chegando um pouco no fim, já passou dos 70% ali do livro que a gente está estudando, mas espero que vocês ainda estejam gostando, aproveitando. Não deixa de comentar para que eu saiba do que vocês estão achando, e a gente se vê aí na nossa próxima aula para entender como as crenças afetam diretamente o mundo do trading. Beleza? Feliz ano novo! Deus abençoe você e sua família, que seja aí mais um ano espetacular para nós. Um abraço e até mais.